Imagine o cenário há milhares e milhares e milhares de anos atrás, onde os nossos antecessores, os hominídeos, estavam no meio de uma savana a céu aberto, sem contar com casa, com energia, com iluminação pública, tudo ao redor lhe oferece perigo. A gente não estava no topo da cadeia. Nós éramos, infelizmente, a expressão que alguns antropólogos usam, nós éramos carniceiros, é uma expressão forte, porque primeiro vinha os animais mais potentes, mais vorazes e comiam a presa, e depois vinham os menores e outros menores, e até que sobrava o resto da carcaça, quando dava muita sorte para os nossos antepassados ainda comer alguma carne. Vivíamos caçando, coletando. Isso para quem acredita na ciência, para quem acredita na teologia, já vai achar que tudo é bom, Deus já fez o jardim, já colocou o homem lá, já tinha tudo ali, já estava tudo prontinho. Mas quem vai estudar história mesmo para valer vai saber que era assim. E nesse cenário de pavor, de terror, porque tudo oferecia risco, muitos morriam, morriam com tudo. A descoberta de um alimento, você imagina, o camarada vai pegar lá uma plantinha, mastiga aquela planta venenosa. Muitos morreram, a gente não se dá conta disso. Mas imagine então o cenário, tudo mete medo, tudo oferece risco. Se instala no nosso cérebro ainda mais primitivo, que até então a ciência fala que o nosso cérebro não tinha evoluído tanto, nós não tínhamos ainda ganhado o córtex, nosso cérebro ainda muito primitivo, muito instintivo. Tanto, isso é tão real que nós temos uma facilidade muito grande hoje, no século XXI, de reconhecer rostos. Já percebeu isso? Você vê uma pessoa uma única vez. Quando você olha para essa pessoa, de repente você esbarra com ela em qualquer lugar, que você olha para essa pessoa e diz, mas gente, seu rosto é muito familiar. Já aconteceu isso com você? Sabe por que isso? Porque isso ainda é uma herança daquela época onde nós precisávamos, os nossos antepassados precisavam memorizar aquilo que podia matar. Foi assim que nós fomos nos desenvolvendo. Tudo poderia nos matar. Lógico, aquilo que nós pudéssemos matar primeiro, para nos alimentarmos. Então, o instinto de medo já fica ali gravado no nosso cérebro, ainda mais primitivo. E o medo, sem sombra de dúvida, é um elemento que faz parte da nossa história evolutiva na Terra. O medo faz parte do nosso ser. Quer um exemplo bem simples? Você chega diante do desconhecido. Você imagina um homem dessa época se deparando com uma... Está caminhando lá e se depara com uma cachoeira de 150, 200 metros de altura. Ele se assusta com aquilo. Imagina ele estar lá perto do mar e dá aquele tornado, dá aquela tempestade. Ele se assusta com isso. Ele se assusta hoje, imagina antes. Então tudo isso em nosso cérebro foi se aprimorando e o medo se tornou algo extremamente linkado a nós humanos. E o medo do desconhecido, o medo dos animais, dos predadores, dos grandes felinos, o medo de um elefante correndo em sua direção, um rinoceronte, medo de uma serpente. Medo, o medo se instalou. E aí o medo, nesse sentido, era a preservação da vida que foi instalado no nosso cérebro. Porque o nosso cérebro ele
lógico que a dinâmica é gigantesca, mas aqui o nosso cérebro, ele sempre vai evitar, isso é uma herança ainda, o nosso cérebro sempre busca evitar a dor e de ter recompensa. Então tudo aquilo que pode nos oferecer dor e nos causar medo, a gente tenta fugir. Em uma situação de pavor, o cérebro trabalha para ou foge ou enfrenta. Se você olha na natureza, os animais têm animais que se fingem de morto. E aí o predador vai, cheira, 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 viu que não tem movimento, não esboça nenhuma reação à vítima, ele vai embora, não tem interesse. Então, algumas espécies desenvolveram essa estratégia de se fingirem de morto. Nós, humanos, ou fugimos ou enfrentamos. Então, o medo está instalado. Você chega num prédio, 10 andares, você vai lá em cima, no terraço, você chega perto do parapeito, olha para baixo, aquilo te dá um calafrio. É um medo, é uma sensação de medo. Você diz aí, eu posso me esborrachar. Você vê você está num parque nacional e começa a pegar fogo, você olha aquilo, você diz, você faz de tudo, é fuga, foge, porque você tem medo. Medo aí nesse sentido de preservação até da vida. É uma coisa instintiva que te preserva a vida. Mas o que eu quero com essa conversa até agora? É que a religião entendeu que o medo é uma excelente ferramenta de aprisionar as pessoas dentro do sistema religioso. Olha que quem está falando para vocês é uma pessoa que conhece. Eu vivi 30 anos dentro disso, fui muitos anos pastor. Não usava dessa técnica, não. Não mesmo. Não usava. Eu era um pastor meio largado de mão pelos meus colegas. Não usava dessa ferramenta, porque eu não fui criado assim. O meu pai não me criou assim, me impondo medo, colocando medo, terror. Mas a religião faz isso. E faz isso de forma assintosa, escancarada, assim, despudorada mesmo. Faz isso por quê? Para manter a pessoa dentro do rebanho. Não vai não. Sabe, aquela coisa ainda de pai e mãe, meio que não faz não, senhor, eu vou te bater, moleque. Sabe, mete medo logo, toca o terror logo, e faz ameaça. Por quê? Porque diante de uma pressão psicológica, a tendência humana é recuar. Ou lutar, né? Mas quando criança é mais recuar. Agora, olhe que o que deixa as pessoas muito mais acorrentadas e aprisionadas dentro do sistema religioso são dois, basicamente. É a ganância. E aqui quando eu falo ganância, talvez eu não esteja sendo tão coerente com a palavra, porque boa parte das pessoas que estão ali, as pessoas pobres e humildes, estão ali porque elas querem comida, querem trabalho, querem uma casa, querem um emprego, querem um marido, querem uma esposa. Então, é nesse sentido que da ganância, talvez a palavra ganância fique forte demais. Mas por que põe essa palavra? Porque tem muitos que estão ali porque querem o ganho. Querem o ganho da religião. O que esse Deus pode me dar? E a outra coisa que aprisiona as pessoas dentro do sistema religioso é o medo. Medo de quê? Medo do inferno. Medo de irem ao inferno, que eu já acho que já passou da hora de fazer vídeo sobre o inferno. Porque se é uma coisa mais perversa que a religião pode ter feito aqui, foi inventado o inferno como um castigo. Agora você imagina o que o Dr. Lucas fala no capítulo 12, no versículo 5, quando ele diz assim, olha, temei, mas temei. Não é temei qualquer um, não. Temei aquele que, além de matar, está assim escrito, temei aquele que, além de matar, ele ainda pode fazer lançar no inferno. Gente, quem disse isso foi Lucas. Aí diz, foi Deus que falou isso? Estou dizendo que foi Deus, né? Se bem que Yahvé é bem zangadinho, mas Yahvé é um mito. Ele tem data de início e ele é localizável na história. Mas o Dr. Lucas diz, olha,
Eu vou mostrar quem vocês devem temer. Temam realmente aquele que depois de matar, ainda pode fazer você ir para o inferno. Sim, a esse temer. Mas não foi só Lucas que disse isso, não. O salmista, no Salmo 33, diz assim: temei, temei a terra, toda a terra temei a Yahvé. Temei todos os moradores, temam. Aí a religião tratou de dar uma driblada, porque as duas palavras temor e medo são de origem latina. E as duas basicamente é a mesma coisa. Temer, tenha medo. Mas ele diz, não, é que diz respeito a Deus. A teologia faz essas coisas. Não, temer é para você chegar junto dele, reverência. Gente, reverência é reverência, medo é medo. Precisa ser dado nome aos bois, medo é medo. Não tenta, assim, besuntar essa palavra, não, porque medo é medo. Mesmo que seja de preservação à vida, aquele que ele traz essa sensação para o corpo porque é um mecanismo do cérebro onde você ou enfrenta o perigo, ou onde você foge do perigo. Então, medo é medo, temor e medo têm a mesma origem. Faz você ficar apavorado com aquilo. E quantas pessoas não estão apavoradas hoje dentro do sistema religioso? Estão lá simplesmente tentam ser condicionadas, né? Porque não mudaram realmente lá dentro, estou falando com conhecimento de causa, não mudam mesmo, estão lá se condicionando aquilo para tentar evitar de ir para o inferno. Porque dizem que Deus falou isso, mas quem diz isso sai da boca do seu pastor, do seu líder. Não, não faça não, senão vai para o inferno. Faça, na realidade quem determina isso é o seu pastor, o seu líder. Não são todos, viu? Tem gente boa. Tem gente boa, tem pastor gente boa, eu conheço, pelo menos eu conheço os dois. Mas tem muito que é picareta mesmo. E tenta, diz até que se você for para uma outra denominação fazer uma visita, já te mete medo. E, nossa, eu já vi cada coisa, assim, lamentável. Então, o medo é uma reação natural do cérebro humano. É natural. Um cãozinho pequenininho, quando vê um maior, ele se acua, é natural. É preservação de vida. O cérebro faz isso, ou foge, ou enfrenta, ou se finge de morto. O medo. Aí alguém vai dizer, mas o verdadeiro amor lança fora o medo. Tá bonitinho o discurso, mas as pessoas continuam com medo. Nós somos uma geração que tem medo. Medo do amanhã, medo do desconhecido, medo do além, medo das coisas que nem a ciência ainda conseguiu explicar. Mas vai chegar um tempo que sim. É um instinto natural do cérebro. O cérebro foi criado assim, se desenvolveu assim. Mas a religião usa desse mecanismo para aprisionar as pessoas no sistema, acorrentar as pessoas no sistema e manipular as pessoas. É por isso que eu insisto aqui nesse canal, não deixa a religião roubar seu cérebro, não. Estou dizendo aqui para você abandonar sua crença, sua religião. Não, eu estou fora e não pretendo voltar para aquilo mais. Não pretendo. Né? Mas se você quiser, fica, continua. Vai fazer o bem. Vai cumprir a regra de ouro. Qual é a regra de ouro? Amar o outro, amar o próximo. Tenta fazer o bem para o outro. Agora, quando você vê que estão querendo te manipular, estão querendo te fazer de objeto, aí não deixa não. Você tem direito de ter a sua vida na sua mão. Não entrega a sua vida na mão dessas pessoas que gostam de manipular. E eles usam o medo para fazer isso.